Muito obrigado, senhor presidente, deputado Luiz Couto, que muito bem representa a Paraíba. Parabéns ao nosso exemplo de homem público, amigo e conselheiro, ex-senador e presidente do Congresso Nacional, deputado Mauro Benevides. Senhores deputados, senhoras deputadas, povo brasileiro, amanhã, sem sombra de dúvidas, é o dia mais importante para nós, PMDBistas, durante a 54ª legislatura dessa casa. Amanhã nós faremos uma convenção nacional que foi fruto de uma luta da bancada de deputados nesta casa, que queria há muito tempo debater, discutir os problemas pelos quais o Brasil atravessa e como se encaixaria exatamente o trabalho dessa bancada, uma bancada altiva, uma bancada presente, uma bancada que sempre tem contribuído nas votações mais importantes dessa casa para o debate, exatamente focado dentro da máxima PMDBista, que é a busca do desenvolvimento, o fortalecimento do municipalismo, a defesa da liberdade de expressão, como os pontos cruciais de toda a caminhada de um partido que hoje é o mais longevo partido no Brasil existente, no combate à ditadura, na luta pela anistia, na luta pelas diretas, na composição do enfrentamento contra a inflação, no estabelecimento do Plano Real, em todos os momentos, na inclusão social, o PMDB se fez presente. E agora, passado 3 anos e meio, é chegado esse grande momento de discutirmos numa convenção nacional o destino do país. Um país que passa por um momento de uma angústia profunda de toda a sociedade. Uma angústia gerada em cima da falta de perspectiva da retomada do desenvolvimento econômico, uma luta que passa necessariamente pela compreensão da necessidade de um enfrentamento hoje com a perspectiva da volta da inflação, com a geração da retomada do desemprego no país, com a ameaça aos nossos projetos estruturantes que ficaram esquecidos exatamente dentro desse período governamental. Um país que herdou um crescimento em 2010 na casa de 8% do PIB nacional, um país que vinha na celeridade da inclusão social, um país que vinha no avanço das conquistas sociais, exatamente porque tinha um desenvolvimento capaz de suprir as necessidades financeiras para poder bancar, para poder gerir, para poder ofertar ao país esse desenvolvimento. E o PMDB ali, querendo debater, querendo participar, querendo propor políticas públicas, querendo fazer com que os ministérios, inclusive aqueles ocupados por companheiros PMDBistas, pudessem dar uma resposta à nação. E o que nós percebemos foi que o monocratismo, que foi exatamente o monopólio da decisão política, que foi exatamente a falta do debate interno, que foi exatamente a falta de uma cumplicidade com a sociedade na elaboração de políticas públicas, que fez com que nós gerássemos esse momento de estagnação. E essa estagnação que contamina, que preocupa toda a nação brasileira. E essa mesma bancada, que ao longo desses 3 anos e meio, foi ao presidente do partido, Michel Temer, que foi, junto com a liderança do nosso partido na Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, cobrar exatamente uma participação. Tem agora uma plenária da Convenção Nacional para expor exatamente as suas dificuldades, o seu descrédito com relação à continuidade desse projeto e a perspectiva que nós temos exatamente de inaugurar, uma perspectiva exatamente que nós temos de buscar no debate político a construção do novo. O PMDB foi um partido que nunca se acovardou. Não se acovardou diante dos cães da ditadura, não se acovardou diante das botas do regime militar, e agora, novamente, num processo democrático como esse que nós estamos vivendo, terá sim condições de amanhã, mais uma vez, se reerguer, se valorizar, sair da pecha da busca sempre da colocação, da adjetivação de um partido fisiologista, de um partido da busca de migalhas dentro do grande banquete da Casa Grande, mas sair da senzala, sair exatamente do porão. E na luz do dia, na transparência da luz, poder colocar o seu sentimento libertário, o seu sentimento ideológico de crescimento, de desenvolvimento.
Nós travamos aqui nessa casa, nesse momento, uma luta muito importante do fortalecimento dos municípios. Hoje o Brasil, 85% da população brasileira mora no município. O Brasil é um país hoje urbano. E para isso nós precisamos dos investimentos na área urbana. Há um caos generalizado em todas as grandes cidades e nas regiões metropolitanas do transporte público. É inadmissível que no país, que é a 7ª economia do mundo, um trabalhador perca de 6 a 8 horas por dia, quase que um terço do seu dia, dentro de um transporte coletivo, dentro de um ônibus, exatamente na condução da sua casa para o trabalho e do trabalho para o seu local de estudo, para a sua casa novamente. É inadmissível que nós tenhamos no país, com tantas riquezas, ainda 15,6 milhões de brasileiros que vivem com menos de R$3 por dia. É inadmissível que os projetos estruturantes, decantados e tão decantados, deputado Mauro Benevides, inclusive do nosso Estado, não tenham sequer saído da prancheta e muitos deles nem sequer chegaram à prancheta. Muito se falou na nossa refinaria, e a nossa refinaria hoje depende de uma empresa que é o orgulho de todos nós. A Petrobras, que é fruto do suor e do trabalho e da luta do povo brasileiro, hoje o único título que lhe resta é da empresa mais endividada do mundo. São mais de 260 bilhões de reais em dívidas. E a nossa refinaria do Ceará, mais uma vez, vai para a nova eleição e daqui a pouco vai aparecer os candidatos de novo, prometendo a refinaria do Ceará de novo e nada da refinaria do Ceará vir. A Transnordestina virou uma figura de fantasma, igual o trem-bala do Rio São Paulo. Nem se foi criada uma empresa brasileira de projetos, a EPB, colocamos a EPB para funcionar, votamos aqui uma medida provisória para criar a EPB, que era para criar o projeto do trem-bala Campinas, Rio, São Paulo. E nem o projeto foi feito. E está lá a empresa empregando alguns iluminados, escolhidos pelo partido do governo, pelo PT, para ocupar esses cargos, e nem sequer o projeto saiu da prancheta. A nossa transposição anda a passos lentos, a passos de tartaruga. Apesar do esforço do ministro Teixeira em dar velocidade a essa obra, mas eu tenho a certeza, a convicção hoje, que talvez para 2017 essa transposição chegue no estado do Ceará. Além de falar das obras, já que estou falando de combate às secas, das obras que foram prometidas do Parque da Estiagem e que até agora também não se iniciaram no estado do Ceará. O que nós vemos no estado do Ceará, sim, é a falência de uma instituição como o Denox, com mais de 100 anos de idade, com toda a expertise no combate à seca, simplesmente desmilinguindo, se acabando por falta de uma reestruturação que o governo já demonstrou que não quer fazê-la. Como também não fez na Sudene, deputado Paes Landim. E o senhor tanto lutou para que a Sudene pudesse recuperar a autonomia financeira exatamente nesse mandato. São essas queixas, são essas marcas que nos fazem com que nós tenhamos a vontade de imprimir o novo. São esses momentos que fazem com que nós tenhamos que ter a coragem de acreditar que nós podemos mudar essa realidade. E essa realidade precisa passar amanhã pela coragem desse velho MDB de guerra, pela coragem do PMDB que foi às ruas com o povo, pela necessidade que o povo tem de ter novamente as suas lideranças. Está aí a pesquisa dizendo, 72% da população brasileira quer mudança. O que está faltando são os líderes para fazer essas mudanças. E os líderes estão na classe política. Os líderes estão exatamente naqueles que terão a dimensão desse Brasil que está ungindo da rua, que está sendo clamado pela sociedade brasileira para conduzir esse novo processo. E esse novo processo, o PMDB sempre se fez presente nesses momentos de mudança. Senhor presidente, peço ao senhor que bote no órgão de comunicação dessa casa o nosso pronunciamento de confiança no futuro do Brasil e no futuro do PMDB.